Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a 4ª temporada, então tem muito vídeo pra você assistir. Além disso, esse canal está rumo a 150 mil inscritos, então não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. E no mais, fiquem agora com a história de hoje. Olá gente, eu sou a Kátia, tenho 26 anos e eu sou de Portugal. Eu sempre assisto os vídeos da Pri e adoro ver as meninas a contarem as experiências delas. Então, como eu já fui ao pé algumas vezes, eu pensei que poderia também partilhar a minha história, mesmo que não seja nada de especial. A minha história não é nada de especial, mas eu acho que é sempre importante nós podermos partilhar a nossa história para que as próximas meninas a fazerem o programa, este intercâmbio, já estejam preparadas e já saibam o que é ir para fora, que não é sempre assim um mar de rosas, que pode ser uma experiência boa ou má, ou pode ter lados bons e maus. Então eu acho que é sempre bom nós podermos partilhar e estou muito feliz que a Pri me deu essa oportunidade porque eu já queria fazer há muito tempo, mas eu sou uma pessoa muito tímida. Vocês se calhar vão perceber durante o vídeo eu sou um pouco assim mais calma, mas finalmente eu ganhei coragem e eu mandei um e-mail para a Pri e estou muito feliz de poder contar a minha história. O país em que eu fiz intercâmbio foi a Inglaterra. Eu estava a estudar aqui na escola em Portugal. Eu tinha um amigo muito chegado, nós éramos assim inseparáveis. E de repente o pai dele arranjou emprego no Canadá e ele teve que, de repente, assim, ir embora para o Canadá. E foi um pouco difícil esta separação porque nós éramos muito chegados. Foi difícil para ele a adaptação no Canadá. Ele não queria falar inglês, ele tinha saudades dos amigos. Então foi um pouco difícil esta fase, mas nós continuámos sempre em contacto na internet, online, video calls. Entretanto, eu terminei a minha escola e ele disse que porque é que tu não vens aqui? Vem aqui um tempo, pelo menos até de férias, podes ver um país novo e quem sabe se quiseres ficar ou mesmo se só quiseres vir passar as férias. Para quem não sabe, aqui em Portugal nós temos umas férias grandes na escola que são as férias de verão, que vai de junho até setembro. Então, normalmente nós temos assim 3 meses de férias e então foi o que aconteceu. Era junho, eu tinha acabado a escola, mas eu já tinha mesmo acabado os estudos naquela altura. E então assim foi, nós convencemos a minha mãe, o meu pai estava muito doente naquela altura, ele estava com demência e foi uma altura muito complicada para mim e para a minha família toda, porque eu não sei se no Brasil se chama demência, mas aqui chama-se demência essa doença. Basicamente ele começou-se a esquecer das coisas, começava a dizer coisas que não tinham muito sentido e começou a ficar agressivo também. Às vezes agressivo, outras vezes muito emocional, começava a chorar quando nós não tínhamos dito nada de especial ou só lhe dizíamos não ou qualquer coisa, ele começava a chorar, caía no chão assim do nada quando estava a andar, coisas que não era fácil para nós ver porque ele era uma pessoa muito independente. A pior parte disso tudo é que ele tinha ataques durante a noite e essa era a parte mais assustadora para mim, porque a primeira vez assustou muito porque eu pensei que aquela noite o meu pai estava a morrer. Ele ficava assim todo deitado, não se conseguia mexer, era muito assustador. Sempre que isto acontecia à noite eu pensava, o meu pai vai morrer hoje. Era muito assustador para mim, então a minha mãe concordou que eu fosse para o Canadá. Ela disse que era bom para mim porque não é bom para mim ficar a assistir aquela situação do meu pai sempre, porque é muito complicado, principalmente para uma criança. Então assim foi, eu fui e o Canadá era assim uma coisa do outro mundo, eu nunca tinha pensado. Eu já tinha saído de Portugal, claro que sim, eu tinha ido já à França com a escola, já tinha ido à Espanha, acho que foi só, mas eu nunca achei nada assim demais. Canadá para mim foi assim uma coisa de outro mundo. A melhor parte foi as pessoas são muito, muito boas. Eu acho que é assim o país onde as pessoas são
tão boas. Mesmo sem conhecer, elas já falam como se conhecessem. Se precisar de alguma coisa na rua, elas estão sempre prontas a ajudar e falam-te na rua como se já te conhecessem há muito tempo. Eu acho que são pessoas muito acessíveis e isso para mim foi mesmo o melhor do Canadá. Entretanto, pronto, eu fiquei lá o verão, mas infelizmente por causa do visto eu não consegui ficar mais tempo e eu não queria ficar lá ilegal, como é óbvio. Eu voltei para Portugal, mas eu não voltei sem nada. Eu tomei uma decisão antes de voltar para Portugal e não foi fácil, tive que pensar muito, muito, muito. E então eu decidi que eu converti ao islamismo e estou muito feliz, mas como é óbvio, isto tem mudanças muito grandes na minha vida, especialmente esta religião que é assim um pouco mais sensível, mais, pode-se dizer, mais regras, ou então teve muitas coisas que mudaram na minha vida, mas não assim tantas, porque eu já era antes assim uma pessoa calma, que não gosta de confusões, não foi assim tão difícil. A pior parte foi com a minha família, mas anyways, então isso só para dizer que antes de eu voltar eu converti e o que vai ser mais difícil para mim, para escolher famílias no futuro, etc. Então eu voltei para Portugal e eu estava sem saber o que fazer, porque na minha mente eu nunca queria ficar em Portugal. Eu comecei a pesquisar na internet coisas assim, programas que hajam que eu possa ir para fora sem gastar muito dinheiro, porque para ser honesta eu não tinha dinheiro nenhum. Quando eu voltei, a minha mãe já tinha posto o meu pai num lar. Nós chamamos aqui um lar, eu não sei como é que se chama no Brasil, que é quando as pessoas idosas que têm assim doenças ou não têm já possibilidade de alguém ficar com eles, eles ficam naquelas casas que até têm enfermeiras para cuidar deles e eles comem, fazem tudo lá. Eu não sei como é que se chama no Brasil, mas em Portugal nós chamamos lar. Naquela altura, quando eu voltei, meu pai já estava lá, porque, como eu disse, ele já ficou mais agressivo, já não podíamos tê-lo em casa porque ele queria fugir. Eu não sei se eu mencionei, mas ele já tinha tentado fugir, ele ia a pé, assim, a pé para muito longe, sozinho. Ele, quando tinha o carro, bateu num ciclista, eu não sei como vocês chamam, que tem a bicicleta, e já não dava, ele tinha mesmo que ir para o lar. E isso é muito caro para ter uma pessoa no lar aqui em Portugal. Eu não sei se vocês têm noção dos euros, mas para ter uma pessoa num lar é mais ou menos à volta de uns 1000 euros pelo menos, o que é muito dinheiro. Ninguém ganha 1000 euros aqui. Talvez alguém qualificado, mas aqui o salário mínimo agora é 700. 1000 euros é muito dinheiro mesmo. E não era só 1000 euros, era mais as coisas que ele precisa, medicamentos, porque está doente, precisa de muitas outras coisas, ir ao hospital. Foi muito difícil, a minha mãe não tinha condições de me mandar para fora, como é óbvio. Então eu comecei a pesquisar, como eu disse, e eu encontrei um programa que se chama Au Pair. Eu comecei a ler e vi que pode-se ficar na casa, eles dão comida, quarto, e eu pensei, isso é tudo que eu preciso, pelo menos só para chegar ao país, sem ter que gastar muito dinheiro, e depois eu logo vejo. Então eu comecei a pesquisar mais sobre isso, se é seguro, o que é, como funciona. Depois eu descobri o site, eu acho que se chama World Au Pair, I'm not sure. Eu comecei a entrar em contato com as famílias, mas naquele momento, pronto, eu falei com a minha mãe, eu expliquei que isto é seguro e eu quero ir, eu quero experimentar, e ela estava de acordo. Eu tive que escolher uma família, mas como eu tinha convertido ao islamismo, eu estava à procura de uma família assim, mais calma, que não bebesse, não fizesse festas, não saísse à noite, que fosse uma família assim de respeito, mas principalmente eu estava à procura de uma família muçulmana, para ser sincera. No fim, eu encontrei uma família da Índia, que eles estavam na Escócia, eles eram os dois doutores e tinham só uma menina, e o trabalho era muito fácil, era só ir buscar a menina e trazer e brincar com ela durante o jantar, enquanto a mãe faz o jantar. Nós fechámos, eu só lhes pedi que pagassem a minha passagem, porque, como eu disse, eu não tinha dinheiro nenhum naquela altura, e eles concordaram, eles disseram que nós vamos pagar a passagem e depois começamos a pagar o teu salário na segunda semana. E era perfeito para mim, porque não tenho muitas coisas para pagar também. Então está muito bom para mim. Eu falei com a minha mãe, disse eles vão pagar a passagem, tudo, não tenho que preocupar com nada, e a minha mãe ficou de acordo. Eu fui, eles eram assim o que eu estava à espera, eles eram muito bons comigo, a menina também era muito boa. Ela só tinha 3 anos, mas ela era muito calma, só gostava de vir brincar comigo e ficava no meu quarto às vezes. Foi muito bom, eu também me dei muito bem com a mãe, com a host mom. Nós conversávamos muito, falávamos durante o jantar, ela
ensinava-me, porque quando eu converti ao islamismo eu comecei a comer diferentes comidas. Eu comecei a comer mais comida indiana e paquistanesa. Eu deixei mesmo a comida portuguesa, então eu estava a adorar que ela estava a ensinar tudo, como cozinhar as comidas deles. E ela também vinha sempre rezar comigo no quarto, ensinar-me, porque para quem não sabe, nesta religião tem muitas coisas para aprender, sempre. Então eu estava mesmo a adorar. Como eu sou um pouco boba, o que é que eu fiz? Eu não gostei do tempo. Para quem não sabe, a Escócia é ainda pior do que Londres. Eu não gostei do tempo, porque está sempre a chover, ou muito vento, ou a cair gelo. E quando se olha da janela lá para fora, nós ficamos assim, sentir mal, não estamos assim felizes, porque o tempo está sempre muito cinzento. Nós já sabemos que em Londres também é assim, mas eu achei que na Escócia era pior. Então eu fiquei assim de olho no site da Au Pair outra vez, e eu recebi uma mensagem de uma família que eles eram de Portugal. Ela era de Portugal e o marido era British, e ela naquele momento estava em Portugal para ter os bebés, porque ela estava grávida, e ela iria de volta para Londres assim que os bebés já estivessem cá fora, assim, e já tivessem um mês para poder viajar com eles. E eu achei isso ótimo. Eu comecei a falar com a minha host mom, eu não contei que eu queria ir. Eu comecei a dizer que tem alguém que me está a mandar mensagem, eles são de Londres, e só assim para ver o que é que ela dizia. E ela começou-me a dizer para eu ter atenção, porque em Londres cada família pelo menos tem 2 crianças. As coisas são muito caras comparadas com a Escócia. Londres é muito caro tudo. E também que eu não iria ter assim um quarto grande como eu tenho ali. Então pronto, foi assim. Eu falei mais com a outra família, com a senhora de Portugal, e eu achei que eu queria mesmo ir embora, que era uma boa oportunidade para mim. Eu não consegui dizer a verdade à host mom, porque eles tinham sido tão bons comigo e eu estava ali há tão pouco tempo que eu tive que dizer que por causa do meu pai eu tinha que ir embora. Eu também lhes disse que eu se calhar iria voltar, nunca se sabe. Então eles foram muito bons comigo e ainda me deram mais dinheiro quando eu fui embora. Estavam preocupados comigo, como é que eu iria chegar. Foram muito bons comigo. Eu fui embora para Portugal, para o Porto. E para quem não sabe, a minha casa em Portugal não é no Porto, é em Lisboa. Então eu não estava assim tão perto de casa como isso. A senhora foi-me buscar ao aeroporto. Tudo bem, ela parecia muito simpática, eu estava a gostar. E estava a gostar do facto que eu ia tomar conta de, assim, de bebés acabados de nascer. E então assim foi, nós chegámos a casa, o marido estava lá com os bebés e o marido é muito simpático. E os bebés também estavam calmos quando eu cheguei. Quando estávamos a ver os bebés, eu estava assim, pronto, tímida, porque eu tinha acabado de chegar na casa. E ela disse, por que é que não estás a falar com os bebés? Estás com medo deles? Ela começou assim a ficar brava comigo. E eu não gostei de como ela falou comigo. Eu tinha acabado de chegar ali. Como é que é possível que ela comece assim a falar comigo? Mas eu não liguei. Depois nós fomos jantar e no jantar nós estávamos a falar sobre o trabalho, como é que vai funcionar. Para eu ser simpática, para ganhar a confiança deles, eu disse-lhes, se alguma noite vocês precisarem e eu posso ficar com os bebés, porque eu sei que é muito desgastante, vocês estão cansados, então se precisarem de alguma noite eu posso ficar. Então o que é que eles fizeram? Eles nessa mesma noite puseram os bebés comigo e disseram que a partir de agora eu vou ficar com os bebés durante a noite. E eu estava chocada porque eu tinha dito aquilo só assim para mostrar que eu era simpática. Assim foi, eles puseram os bebés comigo e eu tinha que dar leite durante a noite. Eles choravam imenso durante a noite e são 2, não era um. Então foi muito complicado porque um acorda e eu dou leite e o outro também acorda ao mesmo tempo e não é fácil e eu não tinha ajuda nenhuma, então não foi fácil. Mas mesmo assim com estes, porque eu estava a noite toda acordada que durante a manhã eles vão deixar de dormir, mas não foi o caso. Assim logo de manhã eles vieram tirar os bebés do meu quarto, começaram-me a acordar a dizer que eu tenho que ficar com os bebés, tomar conta deles. Eu achei isso um abuso. Primeira noite ninguém fica com os bebés, sendo que os bebés são muito pequenos, ela deveria ficar com eles. Está a dar assim a um estranho para ficar com os bebés logo na primeira noite. Eu acho que isso não se faz, eu não gostei muito. E foi assim cada noite. Eu não dormia, não tinha descanso.
Passado uns dias eu comecei a ouvir ela a falar com ele. Ela estava sempre a falar mal de mim, a dizer que eu sou um perigo para os bebés, que eu não sei tomar conta dos bebés, que eu não sei pegar nos bebés. E eu comecei a ficar chocada porque eu estou a sacrificar tanto a ficar com eles durante a noite, eu não descanso e não é por causa do dinheiro, porque eles não pagam nada demais. E eu comecei a pensar, eu estou a fazer isto tudo e ela está a falar mal de mim nas minhas costas. Então eu pensei que eu não quero ficar aqui. Passado uns dias ela disse: Kátia, o teu aniversário está a chegar, porque é que tu não vais a casa? Fica com a tua família, com os teus amigos, eu vou-te pagar o voo, vou pagar a passagem e tu podes ir. Nós também temos uns amigos a virem para a nossa casa nesse fim de semana, então precisamos do teu quarto, se não te importares. E eu disse: tá bem, eu até pensei que talvez fosse uma oportunidade para fugir. Eu fui e só levei as coisas que precisava assim para o fim de semana. E o que aconteceu foi que quando já era assim dia de voltar, eu comecei a mandar mensagens e a ligar e ninguém respondeu nunca mais até o dia de hoje. Então ainda bem que eu não voltei para lá, porque se eu voltasse eu iria ficar na rua, porque o plano deles foi dizer para eu ir para casa um fim de semana para eles nunca mais me quererem de volta. E o resto das coisas ficou lá e tudo, e isto foi muito má experiência. Eu não gostei e ainda por cima ela era do meu país. Eu voltei para casa por causa desta má experiência e eu pensei que desta vez eu vou ficar em Portugal um tempo, arranjar um emprego para ter algum dinheiro para poder ir lá para fora mais independente, que para não depender de ninguém. Quando nós vamos para casa de alguém nestes programas, nós estamos sempre a depender da família e não é a nossa casa, é a casa de alguém. São as regras deles, não as nossas. Por mais que a família seja boa, nunca é a nossa casa. Eu acho que o programa é bom para aprender a língua, para ter uma nova experiência, mas não assim a longo termo, porque eu acho que passado algum tempo nós começamos a sentir que nós estamos só ali a viver para outra pessoa, estamos a viver e a trabalhar para eles. É o que eu penso um pouco sobre isso agora. Talvez seja o meu pensar agora porque eu estou a ficar um pouco mais velha agora, então talvez seja por isso. O que se passou foi que eu arranjei um trabalho em Portugal, eu fiquei, eu acho que foi mais ou menos 6 meses. Eu resolvi para o Reino Unido outra vez, para a Inglaterra. Desta vez eu decidi fazer um emprego e ter a minha própria casa arrendada e assim foi. Eu fiquei lá quase 4 anos e tudo bem, sem problemas. Até a minha mãe chegou a vir visitar-me. Entretanto, eu tive que voltar a Portugal para renovar os meus documentos porque eles estavam quase a expirar. Eu preferi vir a Portugal porque nós também temos a embaixada na Inglaterra que nós podemos fazer lá, mas eu achei que eu queria vir fazer a Portugal, assim posso ver a minha família. Também já estava há tanto tempo lá, eu poderia vir aqui a Portugal e estar com a família, ficar aqui um tempo, mas eu acabei por ficar 6 meses mais do que esperado. As coisas estavam mais atrasadas aqui com os documentos por causa do Covid, mas eu nunca esperei ficar tanto tempo, 6 meses. E como eu estava quase a fazer os 5 anos que estava na Inglaterra, eu tive que voltar para a Inglaterra rapidamente porque agora por causa do Brexit nós precisamos de um documento que a residência permanente e eu já estava quase nos 5 anos para ter a permanente. Então eu tive que ir rapidamente de novo. E como eu só precisava assim, era só mais uns meses até fazer os 5 anos, eu pensei que não vale a pena outra vez ir arranjar uma casa, um emprego. Eu vou só como au pair e será assim a última vez da au pair porque é só mesmo o que eu preciso, só de ficar lá uns meses. Então assim foi. Eu comecei a ver famílias muito rapidamente porque eu não tinha assim muito tempo, eu tinha que voltar rapidamente. Isto porque nós não podemos ficar mais de 6 meses fora do Reino Unido por causa destes papéis. Nós podemos vir e ir outra vez, mas nunca podemos ficar mais de 6 meses aqui. Então eu estava assim com muita pressa para voltar e comecei a ver famílias e teve uma família que mandou mensagem a dizer que eles tiveram uma menina há pouco tempo, ela tem 10 meses e eles basicamente são um pouco ocupados, mas às vezes também trabalham de casa. Então eles precisavam de alguém assim fixo que pudesse ir levar a menina
menina de manhã à escolinha e buscar assim quase à noite e levar o cão à rua. O trabalho era só isso. Então eu pensei que isto é perfeito, porque desta vez eu queria fazer menos horas, queria talvez concentrar em outras coisas. Eu pensei que esta é perfeito para mim. Eu nem pensei muito sobre aquilo, se eles são muçulmanos, o que é que... Pronto, eles sabiam que eu era, mas eles não eram. Mas eu deixei porque o trabalho era assim tão fácil que eu pensei, eu vou. Quando eu cheguei lá, eu fiquei assim uma semana ou 2 semanas. Eu pude ver que o comportamento dela era assim. Comigo eu nunca tive razão de queixa nessas semanas. Eu pude ver que tinha alguma coisa na personalidade dela, porque quando nós estávamos à mesa ao jantar, ela tratava bem os pais dela, mas eu notava que ela tinha qualquer coisa na personalidade dela. Eu não sei explicar, mas eu pude ver alguma coisa que é que ela não é assim muito dada, assim muito... Como é que eu ia te explicar? De se relacionar muito e dar muita confiança, assim. Então eu já vi ali qualquer coisa. Entretanto, o Natal estava a chegar e o Ano Novo. Eu vim a Portugal outra vez, porque eles também iam de férias, não é? Eles também iam celebrar o Natal, mas eu, como sou agora muçulmana, eu não celebro o Natal. O Ano Novo eu posso celebrar, ver os foguetes. Eu só vim mesmo para estar com a minha família, só para passar estas semanas, sendo que eles também iam de férias. Quando eu voltei de Portugal para o Reino Unido, outra vez para a casa deles, houve um grande problema que foi, eu não lhes disse sobre a minha quarentena, porque eu pensei que era básico, que eles sabiam isso, que toda a gente que vem daqui para lá precisa de fazer quarentena. A verdade é que eu nunca liguei muito a isto da quarentena. Alguém veio bater à porta lá da casa, veio ver se eu estava de quarentena. E por sorte, nesse dia, eu estava na casa. Porque eu decidi que vou passear o cão mais tarde, então eu estava na casa, estava numa quarta a descansar um pouco. Quando alguém bateu à porta, de repente ela veio bater à minha porta a dizer que alguém está na porta a perguntar por mim e precisam do meu ID e eles querem ver da quarentena. E foi aí que as coisas ficaram muito mais entre mim, ela, o marido, ficou muito mais. Eles começaram a dizer que eu tinha mentido sobre a quarentena, tinha escondido. O marido dela também chegou a vir ao meu quarto e dizer: nós confiamos em ti com a nossa bebê aqui em casa, porque é que tu escondeste isto de nós? Isso é muito grave. E eu estava a ser chamada mentirosa quando eu não sou mentirosa, eu não tenho essa personalidade. Eu senti-me atacada porque eu fiz aquilo sem pensar, porque eu pensei que eles sabiam da quarentena, que eu precisava de ficar em casa, mas a verdade é que eu nunca liguei muito à quarentena, ao Covid. Isso é mesmo a verdade. E a partir daí as coisas não ficaram muito bem entre nós. Mesmo ao jantar eu sentia muito inconfortável a sentar-me com eles. Tinha tudo mudado. Então as coisas não ficaram bem e ela começou a perguntar-me para eu fazer os testes todos os dias. Depois começou-me a dizer que eu tenho que comprar mais testes. E também me disse que agora eu tenho que levar a vacina. E eu pensei, isto é de malucos, porque ninguém me pode obrigar a ter a vacina e eu não queria. Então isto já chegou a um ponto um pouco mau, quando um dia eles iam jantar fora e eu, naquele dia, eu não sei porque é que estava com tanta tosse e febre, porque eu nunca tenho nada dessas coisas, não costumo ficar doente, mas eu acho que fiquei com febre e tosse porque, primeiramente, no primeiro dia eu fui às 7 da manhã com ela levar a menina à escola e é muito frio lá. E depois voltámos e fomos dar uma volta grande, passear, e eu nem sequer tinha tomado o pequeno almoço, eles nunca queriam saber da comida. Eu acho que foi isso, do frio que eu apanhei. E depois, mais tarde, eles puseram-me a trabalhar no jardim e estava frio, estava a chover e eles não quiseram saber. Então tenho certeza que fiquei doente por causa disso. Isto tudo para dizer que eu estava a ir para a cozinha e eles iam jantar fora nessa noite e ela viu que eu estava mesmo mal e ela disse: já fizeste o teste do Covid? Eu disse: não, hoje não. E ela disse: faz hoje outra vez, porque ela estava-me a pedir todos os dias. Eu disse: está bem, eu vou fazer. E eu estava a ir para o meu quarto e ela disse: não, faz aqui na minha frente.
E eu estava a pensar, ela estava a tratar como uma criança, como se eu não soubesse fazer nada. Mas então eu fiz ali o teste na cozinha, em frente dela, e ela agarra no teste que eu estava a fazer e põe no lixo assim. E ela disse, achas que é assim que se faz um teste e não sabes fazer nada? Por isso que se calhar estás assim, estás com Covid e nós pensamos que não estás, que os teus testes são negativos. E eu pensei que isto não pode ser mais. Não dá. Então foi aí que eu falei com ele, porque com ela não dava, e disse que não estava confortável com a situação, que eu pedia desculpa, mas eu quero ir embora. Eu não me estou a sentir confortável e eu disse, eu não quero levar a vacina. Eu nunca fui assim obcecada pelo Covid e, para dizer a verdade, eu nunca acreditei muito nisso. E eu não estou interessada em levar a vacina e ninguém me pode obrigar. E ele disse, quanto à vacina, nós podemos falar com ela, não tem problema. E eu não queria ser assim, brava com ele ou parecer mal. Eu disse, tá bem, podes falar com ela e ver o que ela diz. Entretanto, nós falámos outra vez mais à noite e ele disse, realmente eu falei com ela e ela também não gosta de ti, não, as vossas personalidades não encaixam, não se dão bem uma com a outra. E ele disse para mim, eu sei que ela tem uma personalidade muito difícil porque ela gosta de ter tudo perfeito e eu sei que a personalidade dela não é nada fácil. Ela também acha que é melhor tu ires embora. E eu disse, ok, não tem problema, mas eu tentei dizer que se eles precisam de tempo, se eles precisam de alguém para tomar conta da menina, eu posso ficar mais uns dias. E ele disse, não podes ir embora. Depois eu vi as passagens de volta para Portugal e só tinha depois de 3 dias com um preço bom. E eu disse, posso ir daqui a 3 dias se não importares, porque eu já nem estava a trabalhar. E ele disse, sim, sem problema. Mas eu depois recebo uma mensagem dela a dizer, podes ir embora amanhã. E eu disse, eu não tenho voo amanhã. E eu só tenho daqui, eu acho que era 2 dias, nem sequer era 3 dias, acho que era 2 dias. Eu disse, só tenho daqui a 2 dias. E eu disse, posso ficar? E ela disse, ok, não tem problema. Mas eu vi que eu estava ali, mas eles não queriam que eu estivesse ali já. Nesses 2 dias, eu não sei se eu já me esqueci, não sei se eu mencionei que eu não comia esses 2 dias, eu não saía do quarto, porque quando se está na casa de alguém que não é a nossa casa e nós sentimos que não somos bem-vindos na casa, é muito complicado. E então eu só mesmo saía para ir à casa de banho, que eu acho que vocês chamam banheiro. Então foi isso. Eles nunca me perguntaram assim da comida, nada. Não quiseram saber de nada de mim. Eu achei isso muito mal. No dia que eu fui embora, ela também não estava em casa todo o dia. Pronto, eu fui embora e ela nunca me mandou mensagem se eu fui, se eu não fui, se cheguei bem. Não é que ela tem que saber, mas eu achei um pouco mal que no dia que eu fui embora, ela nem sequer estava em casa desde manhã e nunca me mandou uma mensagem, nada. Não foi também uma boa experiência. O que eu quero dizer que eu aprendi com isto foi que não tem nada a ver com a minha religião, mas, por exemplo, na minha primeira família, que era na Escócia, quando eu parei para pensar, escolhi bem a família, a ver todos os aspectos, no que é que eles são bons e tenho que comparar isso a mim, se também é o que eu quero. Por exemplo, que eles não bebem, eu não bebo, eles não saem, eu não saio, então eu acho que é uma boa família para mim. Nós temos que ver quais é que são os hábitos da família, os interesses deles, as expectativas que eles têm de nós. Ao meu ver, essa família foi boa porque eu parei para pensar que nesse aspecto eles são bons para mim, nós temos muitas coisas em comum e então tem tudo para dar certo. Nas 2 outras, por exemplo, na outra que era portuguesa, eu só estava a querer chegar a Londres, por isso eu nem sequer pensei, por exemplo, se somos da mesma religião, quais é que são os hábitos deles, nós nunca falámos sobre nada disso. Isso também pode ser a minha culpa, porque eu não estava muito interessada nisso, nunca falámos muito, não correu bem. Na última família também nós não tínhamos nada em comum e eu também não tentei saber, e um grande erro foi que esta pequena diferença que nós tínhamos, por exemplo, de eu não ser assim, de acreditar muito no Covid e eles serem totalmente obcecados com o Covid, fez muita diferença e trouxe muita diferença entre nós. Para mim acabou, eu não quero mais au pair, e se fosse hoje eu recomendava às meninas. Eu sei que no au pair é uma experiência muito boa, também tem muitos riscos, que ficamos na casa de quem nós não conhecemos, nunca vimos na vida. Há muitos outros programas, por exemplo, a escola de línguas, eles também
Claro que tem que pagar, mas eles dão acomodação, tem tudo. Vocês podem ir comer, sair à hora que quiserem, fazer tudo. Basicamente, a vossa única responsabilidade é ir às aulas, aprender e podem fazer amigos, têm liberdade para fazer tudo. Porque eu acho que quando nós queremos fazer este tipo de programas, nós queremos ter liberdade e descobrir o mundo. E eu acho que com o au pair nós ficamos um pouco limitados porque estamos a morar com uma família. Nós deixamos a nossa família e vamos morar com uma família que nós não conhecemos, mas essa foi a minha experiência e não foi muito boa a experiência. Então o conselho que eu gostava mesmo de dar a todas as meninas é que, especialmente vocês que vão de muito longe normalmente, ou mesmo que, eu sei que o Brasil não é assim tão longe até os Estados Unidos, por exemplo, porque eu sei que muitas meninas fazem nos Estados Unidos, mas mesmo assim não é assim ao lado de casa e gasta-se muito dinheiro e todo o processo não é fácil. Eu sempre aconselho que deveriam ver a família. Uma chamada com a família não é nada, não dá para perceber nada sobre a família e às vezes mesmo 10, 20, 30 chamadas não conseguimos perceber como é a família. Nós só vamos mesmo conhecer quando lá chegarmos. Nós temos que perceber quais é que são as expectativas deles, temos que saber sobre o trabalho, quantas horas é que eles querem, quantas horas é que nós estamos à procura, o que é que eles vão pagar, quais são as condições, quais são os hábitos deles, como é que é a lifestyle deles, se isso é o que nós queremos também, se é o que nós estamos à procura. Eu recomendo sempre fazer uma boa pesquisa sobre a família antes de fechar com a família. Esse era mesmo o meu conselho. Eu sei que a minha experiência não foi assim nada de boa mesmo. Eu só tive uma boa família e deixei a família, fui muito boba. Como vocês falam, foi isso. Eu não sei como acabar o vídeo, mas eu quero agradecer à Pri por me dar esta oportunidade e peço desculpa se eu às vezes sou um pouco lenta a falar, mas é que eu estou habituada a falar muito e sou um pouco tímida. Eu queria mesmo partilhar a história, mesmo que não seja assim uma coisa muito especial. Talvez possa ajudar alguém que tem algumas dúvidas se está a querer ir agora para fora. Então é isso. Se alguém também tiver alguma questão sobre vir para a Europa, eu também posso ajudar, porque nos Estados Unidos, América, eu não sei muito bem, mas sobre a Europa eu estou dentro de tudo. Então é isso. Obrigada, Pri, e obrigada. Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esquece de se inscrever, ativar a notificação, comentar, compartilhar, dar like. Ajude esse canal a continuar crescendo. Já estamos aí no rumo de 150 mil inscritos. E se você é au pair ou se você fez algum tipo de intercâmbio e quer participar desse quadro, é só me mandar um e-mail com o assunto "Quero participar do Storytime", que eu vou te responder explicando como que funciona para você vir aqui no canal contar a sua história. No mais, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!